dar também. E a terceira é você falar assim: eu creio que Deus é capaz, eu vou fazer a minha parte, porque nesse lugar você tem aprendido que o evangelho ele não é Deus me dá, Deus faz isso, Deus te abençoe, aí você recebe a bênção e está abençoado. Não é assim. Até os altares que nós temos aprendido no domingo sobre a quebra de altares, quem quebra o altar somos nós. Não é Deus que quebra. Somos nós que quebramos. Porque nós é quem demos a legalidade. Se você convidou alguém para entrar na sua casa e esse alguém está trazendo mal para você, não sou eu, como pastor, ainda que eu ame a sua vida, que vou ter que ir na sua casa para expulsar aquela pessoa de lá. É você que vai ter que orar muito, repreender, pedir sabedoria, pedir a Deus proteção, fazer todo o protocolo espiritual para que você, aos poucos, com sabedoria, com graça, vá desfazendo o laço que você mesmo fez. O evangelho real é esse. Então, a situação que você está passando na sua vida, você precisa entender que você pode usar a sua fé, e se você tiver pouca, pede ao Senhor, porque Ele acrescenta a fé, a Bíblia diz isso, para mudar o quadro que você está vivendo, tá bom? Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor mude o seu quadro, o quadro da sua família. Mas agora você tem que entender e exercitar a sua fé para que isso aconteça. Bom, hoje nós entraremos aí, estamos no estudo sobre Apocalipse, e hoje a gente vai entrar na segunda ou terceira parte, né? Terceira parte desse estudo, vimos os sinais e agora a gente vai entrar em algo da prática de como está o apocalipse acontecendo, senão você não percebe. Você acha normal ou você nem se liga no que está acontecendo. E quero deixar bem claro aqui que a nossa intenção não é falar mal de nenhuma igreja, não é essa a intenção. Mas a gente precisa falar das coisas que estão ao nosso redor. A melhor forma para você aprender o que é certo e o que é errado, como é que nós ensinamos os nossos filhos? Quando tem um coleguinha que está muito bagunceiro, que está falando palavrão, que está fazendo alguma coisa desrespeitando a mãe e o pai, a gente não fala, ó filho, tá vendo ali, ó, isso é feio. Ó filho, não faça isso. Infelizmente, como dizia minha mãe, o errado é dar conta de todo mundo. Infelizmente é uma verdade. Se eu faço algo errado, infelizmente isso vai ser, né, as pessoas vão falar, vão ver, e a culpa não é nem das pessoas, fui eu que errei. Então, você tem que ter essa maturidade para você não sair daqui dizendo: "Ah, nossa, o pastor fez um culto ou a pregação ou o estudo foi só para falar mal das igrejas". Não é isso. Eu, como pai espiritual, eu preciso mostrar para vocês como está o mundo lá fora. E aqui eu falo de como estão as igrejas lá fora. São todas, pastor? Não. Tem muita igreja boa, abençoada. São os remanescentes. Mas eu lhes afirmo que nós estamos chegando no número de 70% para mais, que vem crescendo, de igrejas que já não estão mais na palavra. Deus não faz mais parte daquele processo. O evangelho ali está sendo bagunçado, chacotado, e eu vou provar para vocês. Eu só peço que vocês que estão aqui, que vieram para estudar sobre o Apocalipse, vocês tenham esse entendimento, porque senão não adianta você rejeitar a verdade. E outra coisa, contra fatos, fotos e vídeo, não tem argumento. Antigamente era só contra fatos, não tem argumento. Hoje em dia nós temos fatos, fotos e vídeos. É legal? Então eu quero começar, nós vamos primeiro, eu quero ler daqui a pouco algumas reflexões, nós vamos ler algumas frases para ver se você reflete e muda a sua mentalidade sobre algumas coisas, para não ficar o pastor como crítico ferrenho. Não, eu tenho que defender o evangelho de Cristo. Eu tenho que defender aquilo que eu entendo. Se alguém falar mal da minha esposa, eu conheço ela há 30 anos, sei exatamente quem ela é. E eu não posso aceitar que alguém fale algo que eu sei que ela não é. Se ela estiver errada, eu vou aceitar, vou falar, não, realmente, isso aqui nós vamos. Meu filho, vou dar o exemplo do meu filho. Se minha filha, né, der um chute na canela de vocês, ela está errada. Ela está errada. Então eu vou repreender, vou corrigir e não vou aceitar o erro dela de desrespeitar qualquer pessoa. Agora,
Se ela está certa e alguém levanta um falso testemunho ou alguma coisa, eu tenho que me levantar e não aceitar. Eu não posso ser omisso de alguém falar algo que a minha filha não fez, tem prova, tem câmera, tem tudo, ela não fez, e eu me calar diante de uma injustiça. A mesma coisa é o evangelho. Nós não devemos brigar com ninguém, mas se alguém se levanta para vir contra o evangelho, nós temos por obrigação de defender, em defesa, como diz o apóstolo Paulo, do evangelho de Cristo. O próprio Jesus fez isso. Ele chamava de raça de víboras. Hoje, se você chamar de raça de víboras, não, você está julgando, você está errado, você não pode, você está julgando. Não, não. Eu não posso falar de uma doutrina, eu não posso falar de, pastor, o que você acha que na Assembleia de Deus usa a roupa até embaixo? Eu não posso criticar isso. É doutrina lá, eles entendem que aquilo ali passa uma imagem de santidade. Tá? Enquanto estiver ali, não está mexendo com ninguém. Eles não concordam, há muitos anos não concordava com televisão em casa, nem jogar bola, que era bola, era o ovo do diabo. Eu não vou questionar isso porque é doutrina. Se a pessoa está lá, ela está aceitando aquilo. Agora, pegar a Bíblia e falar heresia, distorcer e dizer uma coisa que está fora da palavra, eu, como líder espiritual, não posso aceitar. Seria a mesma coisa de alguém falar para o meu filho que usar cocaína é bom para a saúde. Ele está falando uma heresia, uma distorção de uma verdade. Não é assim, filho, não faça isso, porque cocaína, aí eu vou ter que mostrar para ele imagens e tudo que eu puder para que ele veja que aquilo ali não é bom. Eu tenho que provar para ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, o Apocalipse não é só sobre eventos futuros, porque todo mundo, quando fala de Apocalipse, pensa assim: só o fim do mundo. Não, o Apocalipse ele já começou e as pessoas não estão percebendo. E a igreja de Cristo, a grande parte, não está percebendo. E eu vou provar para vocês. Revelações, profecias. Abro aqui um parênteses para deixar bem claro, porque isso é culto de estudo. Por isso vocês têm liberdade de perguntar, de participar. O casal, né, que está vindo agora no de quarta também, né, que vocês vêm já no de domingo. Esse é um culto de estudo e qualquer pessoa pode pedir a palavra. Está lá o nosso querido irmão Ricardo com o microfone. Você vai poder ali fazer sua pergunta, tirar dúvida, porque a minha intenção aqui não é só eu falar. A intenção, como a gente sempre faz, de vocês poderem também a gente trocar aqui figurinhas, e você aprender. Agora, a grande verdade é a noiva de Cristo, ela está dormindo e o azeite em muitas igrejas estão baixando. E o que acontece? As pessoas estão preocupadas com o fim do mundo, com a catástrofe. Nós já estudamos sobre os sinais, vocês já viram os sinais. Só que, para mim, mais preocupante do que os sinais na natureza, no céu, na terra, é o que vai acontecer com a igreja. Por quê? A catástrofe, o desastre, se nos alcançar e nos matar, nós estamos salvos. O problema é a gente perder a salvação ou ter a coroa roubada dentro da igreja, achando que está salvo. Esse é o maior problema. Então, o que eu vou mostrar, o que eu vou falar, não é nem sobre eles, apesar de falar sobre eles, mas é sobre nós. E a gente está vendo muito, está na moda, está sucesso, top 10 igrejas com revelação, profecia, mistério, o chamado reteté e tudo mais. Está na moda isso. Missionário, profeta, isso aí tá maravilhoso. Pastor que é bom, você não encontra muito não. Pastor para cuidar, você não encontra. Para acompanhar, para mentorear, para verdadeiramente estar ali perto do cheiro da ovelha, você não encontra. Você encontra muito famosão, muita gente na internet falando o que quer, podcast, tem de tudo aí. Você pode escolher o cardápio, está muito farto. Porém, quando eu aqui, pastor Ney, Ministério Palavra Viva, levanto uma questão sobre profecia, dom de línguas e tal, não é que a gente não crê. Nós cremos em todos os dons espirituais. Dom de línguas, dom de profecia, são bíblicos. Profecia, revelação. Eu já recebi revelação. Conheço várias pessoas que estavam num momento difícil da vida. Deus usou uma pessoa no meio da rua. A pessoa veio marchando e tacou o dedo e falou o que estava no coração da pessoa. É real, isso é real. Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso que fala por revelação, por profecia. Deus usa mulheres e homens de Deus, profetas dele, para trazer mensagem.
do céu. Eu creio nisso. Eu sou professor de teologia e está na visão da igreja. Todas as relações de dons de Gálatas, de Efésios, todas as relações de dons que tem na Bíblia, eu coloquei na visão da igreja, dizendo em letras garrafais que nós cremos nos dons espirituais e na ação do Espírito Santo na igreja. Mas nós não queremos, neste lugar, ação humana. Pessoas que dizem que estão no Espírito têm manifestações espirituais, mas o Espírito Santo não está naquela pessoa. Ela não tem uma vida. Eu conheço várias profetisas, vários profetas que em casa bate na mulher, ou a mulher bate no marido, ou trai, ou faz um monte de coisa, e na igreja entrega a revelação para a igreja toda. Opa! Não é o Espírito Santo. Eu vou provar para vocês. E outra coisa, como pastor, como alguém que há 30 anos exerce ministério, eu sei de coisas que vocês não sabem. Hoje eu vou trazer 2 vídeos agora na abertura. Não se choca, não. Se você tiver o coraçãozinho muito infância gospel, eu aconselho que você levanta agora e vá embora. Porque o que você vai ouvir aqui ou vai te chocar e você vai chorar a noite toda, ou você vai falar, meu Deus, o que o meu pastor fala e ensina é real. Eu afirmo para vocês que a maioria dos profetas atuais, os profetas não vou nem chamar de profeta, os falsos profetas que trabalham, gente, você montar uma igreja só para ficar entregando revelação, usa a palavra prega, mas o show mesmo, a atenção está na revelação. Isso aqui para mim já está errado. Vamos supor, vamos pensar aqui com a cabeça. Eu estou aqui, eu sou pastor, tenho uma igreja, eu prego a palavra, vou ali, prego uma boa pregação, dou ali uma palavra bonita, dou toda a ênfase, faço aquele show, legal. Preguei a palavra, preguei a palavra. Só que o resto do culto é tudo revelação. Pá, pá. As pessoas vão para lá pela revelação, pela profecia. Elas não estão indo pela palavra. A palavra foi dada, não tem muita graça, não. O momento ápice do culto é o momento que entrega as revelações. E quanto mais. E hoje em dia não é mais uma profecia, uma revelação. Hoje em dia está mais para o lado de adivinhação. Irmãos, aprenda uma coisa. Deus, ele só vai revelar teu CPF, irmão, se você tiver numa situação em que ele queira, por exemplo, você está com a causa na justiça e você está muito preocupado com aquela causa e tem um documento lá com o teu CPF e tal, e ele vai lá e fala, olha, a sua causa, irmão, aí vai sair. Para você saber que sou eu, Deus, estou falando com você, o seu CPF lá naquela causa é esse, teu nome. Aí eu até creio que Deus ele vai ser específico, porque algo ali pede para ele. Talvez o número do protocolo, eu creio nisso, não, dentro dessa linha. Eu não vejo um Deus que vai chegar num culto, descer, né, para chegar aqui e revelar CPF de várias pessoas. Aí eu vou mostrar agora. Vamos começar essa brincadeira boa. Vamos para o primeiro vídeo, você vai ver o que muitos pastores estão fazendo hoje para ter esse poder. Vamos lá, por favor. Isso. Pastores que são luciferianos. Só com ela tem 3 e são famosos. Sim, mas eu tenho pastores que estão vendo meus vídeos e estudando e depois chegam até mim e falam, despertou alguma coisa, mas eu tenho um cargo na igreja, mas eu quero isso aí. Como que eu faço? A nossa missão como ministerianos é poder salvar vidas. Como que é salvar vidas? Tirar esse aprisionamento dessa massa de manobra cristã, né? Que eles são os corretos, tudo mais no pré, todo mundo vai ter fé e pecar. Então, vai chegar um momento em que ele não vai conseguir mais colocar aquele personagem de pastor. Então, como que é isso? Como é essa captação? Ele vai ter que fazer um conjuro e desconjuro todas as vezes que ele subir no culto. Jura? Então, toda vez que ele for fazer o culto dele lá, ele vai ter que desconjurar. Terminou, ele faz mais
desconjuro toda a prática cristã, toda profecia cristã, tudo que eu falar aqui não vai ajudar para a minha fé, isso é o contrário. Você quando ele subisse no altar evangélico, ele deixaria os dogmas para trás. E não, ele vai deixar aquele seu vai ser avisando o dogma. Tudo que eu estou falando aqui é mentira, é isso. Aí ele sobe, faz o que tem que fazer, aí vai falar de Cristo, aleluia, glória a Deus. Aí quando ele volta, ele fala, tudo que eu falei, desconjuro, ele vai estar trazendo outros conjuros. E aí vai ter que conjurar depois. Conjurar é afirmar. Eu aceito Lúcifer, o Satã, o que for, Beelzebub, Bafomé, como meu Senhor, como meu rei, a riqueza do poder, da glória. Mas a igreja deles, desconjura. Porque na hora que ele está pregando, as pessoas ficam tão emocionadas com aquilo que ele vai conseguir membros e membros e membros. Eu tenho 3 pastores. Pode parar. Vocês entenderam aí? O que essas igrejas geram? As pessoas entram, elas se emocionam. Ei, emoção não muda nada. O que muda é a verdade e a realidade. Quando a gente está namorando, a gente tem aquele romance, aquela emoção, a gente, fica ali com aquela pessoa. Mas quando você parte para um casamento, seja sincero, isso funciona? A emoção do namoro no casamento, na realidade do dia a dia, da verdade, nua e crua, funciona? Não. A emoção, ela não é um fator de transformação. Pelo contrário, quando é que um casal consegue 30 anos, 40 anos de relacionamento, é quando ele encara a realidade e ele não age muito pela emoção, mas sim pela verdade do relacionamento. Então, com a igreja é a mesma coisa. A igreja não é lugar de emocionar. A igreja é lugar de ser confrontado. A igreja é lugar de você ouvir as verdades que ninguém vai te falar. Só que hoje é o evangelho gourmetizado. Tem que ser uma fala mansa, tem que ser o que agrada, porque senão as pessoas não gostam. Entenderam? Então vamos para o segundo. Aí tem muitos pastores fazendo. E essa moça, ela é satanista. Mas eu conheço vários outros que são quimbandista, todos que mexem com a linha de cima, eles falam que tem vários pastores que são clientes deles. Olha isso. E aí lá eles vão ser usados, mas não por Deus, pelo próprio inimigo, pelo Satanás e pelas entidades. Essa mulher, ela foi pastora. Hoje ela é mãe de santos e satanista. Essa mulher, ela foi pastora, cresceu na igreja evangélica, tem todo um histórico dela na igreja evangélica, e lá ela falava em línguas, dava revelação, fazia um monte de coisa, e não só ela, tem vários iguais a ela, que depois descobriu que quem revelava no ouvido dela para dizer para as pessoas era a pomba, era não sei quem, era outra entidade, não era o Espírito Santo. Mas as pessoas, por falta de discernimento, achavam bonito. Escuta o que ela vai falar, o quanto é sério. Aumenta. Quando é um culto de cura, Deus não tem culto de cura real, só que na igreja, vamos dizer, é o Espírito Santo, é Deus, Jesus está usando a pessoa, tudo bem também. Mas eu vi o caboclo dele, colocando a mão junto com ele, mostrando que uma senhora. O caboclo botava a mão para curar. Naquele dia, eu até me lembro de uma maneira, eu estava sentada nas cadeiras, aquelas cadeiras pastorais, eu estava naquela sentada no cantinho quietinha, e queria ficar quietinho, eu escutava toda a pensava de todo mundo. Meus cultos às quartas-feiras era a profeta, porque eu ouvia de todo mundo, mas não era santa, era uma galera gente que andava, né? Meu Deus. É engraçado que a galera espiritual trabalha dentro da igreja. Eles pensam na mulher deles. Do acordo, eu tive, será querida, com esse povo. Eles já estavam comigo lá. E aí, por exemplo, se eu tivesse um culto, aí você fala, não te conheço. Eu estou quietinho na minha área, que eu vou começar. Então, para com a Camila assim, você quer. Você quer.
Você organizou tal, seu CPF final tal. Eu ia falar tudo, né? E aí. Vai falar CPF mesmo? É telefone. O endereço. Aí muitas vezes era endereço. Rua tal, assim, não pessoa vem aqui na frente. E era assim que acontecia. E ela ia? A pessoa já ia assim. Ó, olha a reação. Começava a chorar. Olha, Deus, naquele momento era isso, eu entendia. Deus manda te dizer isso. Acertava tudo. Nossa, aí a pessoa caía, aí chorava, você estava jogando na hora. Que é exatamente o que a gente vê. Acaba que a pessoa, ela vai lá na pessoa que está sendo esterilizada, está passando por uma doença, um problema da família. Chega aqui para você, fala tudo isso que você está passando. Na igreja, então começou a encher o pai de Cristiano. Vocês estão entendendo? Porque isso atrai, isso enche culto, irmãos. Se eu começar aqui a revelar, as pessoas vão vir pela revelação. Só que aonde está a armadilha de Satanás, o espírito de engano? A igreja está cheia, quem passa, a igreja fez sucesso, o pastor é um grande pastor, um profeta, um revelador, mas quem está usando a vida do pastor é o Satanás através dali, inclusive até curas. Viu ela falando que o caboclo é quem estava por trás da pessoa efetuando a cura, que aí é um perigo maior ainda, porque a pessoa está sendo curada por uma entidade. E aí essa pessoa vai ficar devendo à entidade. Eu ensino isso a vocês. Eu estou tratando de um caso atual de que uma entidade, quando a pessoa era criança, a mãe pediu à entidade para curar lá a pessoa, a criança. Hoje essa criança é adulta, casada, com filhos, a mãe não pagou a dívida e eles estão cobrando agora, enchendo a pessoa de enfermidade. Há anos essa pessoa fica doente, a família toda fica doente. Aí eu te pergunto, as curas que são feitas dentro da igreja por entidades, a pessoa fica com a dívida sem saber. Aí vai tocar a vida dela, quando vê tá as entidades cobrando. Vocês estão entendendo? Então isso é muito sério. Ali o microfone aqui para a irmã, para a gente iniciar aqui as frases. Isso. Irmã Flávia aqui atrás. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Perfeito. Rapaz, pastor, uma pergunta. A respeito do que o senhor falou agora da cura, né? Do Satanás, né? Que Sim. cura lá. Como nós aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou visitando, eu sou convidada, eu vou visitar uma igreja, né? Nesse ritmo aí. Eu daqui, evangélica, e aprendendo o que o senhor está falando agora, como eu posso discernir esse tipo de situação? Se é realmente Deus ou não, da situação toda? Legal. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, eu vou dar um conselho, depois eu respondo a sua pergunta, irmã Flávia. Aprendam uma coisa para a vida de vocês. Não é sobre mim. Eu sei quem tenho crido, que é poderoso, sei do meu ministério, do meu chamado, do meu ministério aqui como igreja e tal. É para vocês isso. Aprenda uma coisa. Quando Deus te coloca numa igreja, não importa como você chegou na igreja, aqui ou na igreja que você é, enfim. Ele não estava dormindo quando você chegou naquele lugar, ou aqui. Ele tem o controle de tudo, ele permitiu, ele sabe. E ele te trouxe porque ele sabe que você precisava estar em X lugar nessa fase da sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar aqui pro resto da vida. Mas numa determinada fase você precisaria estar aqui por razões que ele e você sabem. É muito perigoso quando a pessoa está num lugar, Deus planta a pessoa num lugar e essa pessoa ela continua buscando aquilo que Deus está dando, a pessoa não entende, não compreende, ou a pessoa quer mais. É igual o homem que é casado, mas ele não entende que ele já afirmou, já tem uma família, Deus deu ali a ele a oportunidade de ter a família dele, mas ele quer mais. O ser humano tem isso, ele quer mais. Deus deu o jardim, não foi suficiente. Eva queria mais. E vai comer do que não era para comer. Então tudo começa nisso. Se Deus me colocou numa igreja que tem uma visão X de ensinamento, de verdade, de sinceridade, primazia na palavra, centralidade quando Deus fala. Deus já falou aqui mesmo, por revelação, por profecia, várias vezes. Várias vezes.
mas sem ter o tal do que, eis que te digo, oh, aleluia, sem a mudança, sem o floreio e sem o enfeitar o pavão. Quantas vezes Deus usou a minha vida, a vida da pastora e até de irmãos que pregaram aqui, trazendo respostas para a vida da pessoa. Uma vez eu preguei sobre o bálsamo de Gileade. A irmã foi curada. Nós tivemos já testemunho de cura, de Deus dando resposta. A pessoa veio com um pensamento e Deus respondeu o pensamento da pessoa aqui. Tem um caso do irmão Mário, que entre centenas, isso é um bem emblemático, ele não era cristão, não era convertido, visitava junto com a irmã, com a esposa dele. Há anos que ele não era convertido e não gostava nem muito da ideia de igreja, ele respeitava a gente, tinha carinho, pelo amor que nós demos a ele, então ele vinha, se sentia bem, ficava. Nesse dia, ele estava vindo de carro com a esposa e ela percebeu que ele estava meio triste, era um domingo de ceia, e ela falou, por que você está diferente? Ele falou, hoje para mim não é um dia muito bom na igreja. Ela falou, por quê? Porque é ceia. E todo mundo participa e eu não participo, e está tudo bem, porque eu não sou da igreja, mas eu me sinto um peixe fora d'água. Ele conversou com ela no caminho, em alguma estrada, vindo para o culto. Eu não estava lá. Eu não ouvi a conversa, mas Deus ouviu. E, de repente, aqui neste dia, eu vou e falo, irmão Mário, tinha uma outra pessoa, falei, pode ficar de pé aí, hoje vocês vão tomar a ceia, porque você é um de nós. Tome a ceia, eu estou autorizando em Deus que você tome a ceia. Ele tomou a ceia, chorou, tal, Deus trabalhou na vida dele, ele se converteu, se batizou, hoje ele está servindo ao Senhor do lado da esposa, é um homem sério, busca a palavra, né? Eles não estão aqui porque eles tiveram que se mudar para Bangu, estão reestruturando a casa deles, a estrutura deles, então eles estão, mas são muito assíduos, dão aula na escola bíblica dos novos convertidos, é uma pessoa excepcional. Quem foi que agiu através da minha vida? E eu não estou falando sobre mim. O Deus que ouviu veio aqui e deu a resposta que ele precisava. Já teve centenas. Teve uma irmã que falou, eu não vou para o culto não, porque não, essa irmã, ela é uma nova convertida, vamos considerar assim, apesar de conhecer o evangelho há muito tempo, mas nunca se firmou. Então ela se firmou agora. E ela teve um pensamento assim, quando ela viu a propaganda das 2 mensagens da manhã e da noite, seriam dois preletores que não eram o pastor e a pastora. Então veio um pensamento na mente dela e disse assim, você vai hoje, não é o pastor e nem a pastora que vai pregar. Aí ela falou que não aceitou, repreendeu aquele pensamento e veio para o culto. E ela falou que foi uma bênção, tanto o culto da manhã quanto o culto da noite. Mas, quando foi no culto da manhã, eu falei, olha, eu não sabia de nada, ela me contou isso na segunda-feira. Eu falei assim, olha, eu, como pastor, quando alguém vai pregar, eu sento para receber. Eu gosto, na escola bíblica, eu sento, seja quem for que está ali, eu gosto de receber, porque é a palavra de Deus. Então, não é sobre quem prega ou sobre quem está dando aula, é sobre a palavra que está sendo ensinada. Eu recebo. E eu fui instintivamente e falei sobre isso. Então, ela foi e falou, pastor, o senhor falou exatamente o que eu estava ali com essa dificuldade de compreender. E eu falei, se o pastor senta para ouvir, por que eu vou ficar escolhendo quem está pregando? Vocês estão entendendo? Isso aqui tem muitas outras coisas sobrenaturais que nós vivemos nesse lugar. De eu um dia estar pregando aqui e senti um peso tão grande que eu peguei a cadeira e sentei, que estava muito pesado para mim. E aí eu anunciei o tema da mensagem que Deus tinha dado, que seria o reinado, e o desenho era o leão, a figura do leão, e eu falando sobre isso. Quando eu acabo de falar, eu já estava sentado, graças a Deus, senão eu ia desmaiar, eu estava já com peso, sentei. Quando eu acabo de falar o tema da mensagem que Deus deu, anunciei o tema da série daquele ano que Deus tinha dado sobre leão, e a figura era um leão com a coroa, era um leão de frente com a coroa, que era o que Deus tinha me dado. Eu acabo de falar, o culto já estava quase no final, entrou um casal, 3, com a camisa com um leão e uma coroa, dentro da igreja. Se eu não estou sentado, eu desmaio. Vocês estão entendendo? Para mim, isso é o poder de Deus, isso é Deus mostrando que Ele está. No dia que nós éramos apenas uma sala e precisávamos fazer essa obra de expansão e não tinha o dinheiro, e eu estou aqui falando sobre gente, vamos embora, vamos ajudar para a gente crescer, para ter mais pessoas aqui, E
daqui a pouco entra um bêbado, fica sóbrio, eu dou a palavra para ele prega para a igreja entra em um choro profundo. Foi a primeira experiência sobrenatural espiritual que nós tivemos aqui. E através daquela palavra do bêbado, que não estava mais bêbado, as pessoas entraram naquela energia e nós conseguimos fazer essa expansão. As coisas que ele falou veio da parte de Deus. Ele falou, valorize o que está sendo feito neste lugar. Ele falou, eu me afastei de Deus, mas Deus nunca se afastou de mim. Vocês que estão aqui, que não se afastaram, aproveite isso. Aí o povo falou, meu Deus, é de Deus. Vocês estão entendendo? Ninguém rolou, ninguém pulou, ninguém fez firula, ninguém emocionou ninguém. Foi a palavra na lata de todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Este é o evangelho. Toda vez que Deus quer falar comigo, ele vem até mim e fala comigo. Eu não preciso ir atrás dele. Tome cuidado com isso. Já teve pessoas daqui que foram, tá tendo um estudo ali, tá tendo um culto da revelação, um culto do mistério, culto do ser do renovo, de mistério, não sei o quê. Foi lá, recebeu uma profecia que quase desgraçou a vida da pessoa. Então a primeira coisa, o conselho é, entenda onde Deus colocou você por um propósito. Deus quer falar contigo de maneira mais centrada, mais séria. Deus quer te instruir, Deus quer te ensinar, Deus quer te transformar, Deus quer te moldar, Deus quer te amassar. Aí precisa de um pastor que às vezes é grosso e e grita e fala. Porque se você ficar indo para lugar que é onde só tem revelação, mistério profundo, você vai ficar numa emoção. Quando você volta para a tua vida está um caos. Tua vida não andou. Sua vida estagnou, você não aprendeu nada, que evangelho é sobre ensinamento, por isso Jesus era chamado de mestre. Jesus ensinava, Jesus não pregava. Nós temos lá a tradução dizendo, o Sermão do Monte. Mas você pode ver, o Sermão do Monte, provavelmente Jesus estava sentado, porque ele ficou horas e horas ali, provavelmente sentado, mesmo que ele tivesse ficado em pé. Vai ver como é que é. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não consigo ver Jesus em pé. Aprendei de mim, porque sou manso. Aleluia! Eu não consigo ver. Pela fala, pelas letras, você vê que ele estava tranquilo. Falando ou sentado, ou ainda que ele estivesse em pé, ele estava ensinando. Tanto é que eles ficavam assim, quem é esse que tem tamanha sabedoria? Vocês estão entendendo? Eu não vi Jesus em momento nenhum querendo impressionar nem emocionar ninguém. Ele simplesmente ensinava com maestria. Então, o primeiro conselho é, cuidado para ir atrás. Se eu quiser falar com você, eu vou até você ou eu vou te chamar. Não vai para a porta da minha casa, pastor, quer falar comigo, pastor? Eu estou aqui, vou ficar aqui no portão esperando o senhor falar comigo. Isso não existe. E as pessoas fazem isso com Deus. Primeira coisa. Quando é que eu sei? Respondendo a sua pergunta. Quando é que eu sei? Primeiro, quando você vê muito show, muito espetáculo em volta de uma profecia, de uma revelação ou de uma cura, não é Deus. Ponto. Quando é Deus, você sente uma atmosfera de autoridade. Está todo mundo, a igreja pode estar com 2.000 pessoas, meia dúzia, 1 milhão. Quando a profetiza ou o profeta é tomado por Deus, levanta numa autoridade, a fala, a forma de falar é de uma autoridade tão grande que você vê um silêncio na plateia. Não tem mais ninguém dando aleluia, glória a Deus, e nem falando em línguas. Imagine eu, que sou autoridade, sou pastor aqui, eu estou aqui falando com vocês e está todo mundo falando ao mesmo tempo comigo, no mesmo tom que eu estou falando. Faz sentido para você isso? Vocês vão entender o que eu estou falando com vocês? Imagine agora eu aqui falando e vocês falando alto, no mesmo tom que eu. E aí eu estou falando em línguas, você também está falando em línguas. Eu estou profetizando, você também está profetizando. Todas as vezes que eu vi Deus tomar alguém de verdade, porque Ele toma mesmo, houve um silêncio na plateia. Todo mundo ficou em silêncio, numa reverência, num medo, num temor. E aquela pessoa vai ali e fala. Outra coisa, a fala é rebuscada. Não há erro de português. Não há erro de português. A pessoa pode até ser humilde, ela vai sim falar. Talvez se ela falar você, se ela for de algum estado, Deus vai respeitar o vocábulo daquele local. Mas não terá palavra errada.
Não vai ter palavra errada. A palavra ela vai ser muito certeira, tá? Então, a gente vê muito o quê? Hoje em dia, transformar a revelação, a profecia e a cura num espetáculo. Você pode observar que o profeta, a profetisa, o pastor curador, ele vai chamar mais atenção para o que ele está fazendo do que o Deus está fazendo a cura. O que acontece? A gente vai ver alguns vídeos desse daí. Vamos supor, você vai ver essa característica. É o mesmo estereótipo, é o mesmo demônio, é o mesmo espírito. Está aqui a pessoa que eu estou entregando a revelação. Tá? Irmão Marcos, vem aqui, irmão Marcos, por favor. Você aí, CPF tal, tal, tal. Já vi aqui também que está fora do Serasa, graças a Deus. É, porque entrega o CPF, mas está vendo o CPF, deve ver também se tal não está no Serasa, né? Se eu for lá, irmão, eu vou falar, o cara ele não vai nem ver CPF, ele vai falar assim, Serasa número tal, tal, tal. Aqui, ó. Aí ele está aqui. Primeiro, se é de Deus uma profecia, eu talvez nem chame, não preciso chamar ele à frente. Ali mesmo eu já entrego. Olha, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Eu vou, ainda mais é um recado muito sério. Se você vai entregar um recado de um juiz para uma outra pessoa, de uma pessoa de relevância para uma outra pessoa, o que você vai falar? Olha, o doutor mandou dizer para você levar os documentos lá, tá prestando atenção no que eu estou te falando? Lá no fórum, lá da tal lugar assim, não se atrasa não, tá? Quando você vem trazer um recado de alguém muito importante, você traz com uma seriedade, com a preocupação de que aquela pessoa receba, ok? Vamos lá para a profecia de hoje que a gente mais vê. A gente vai ver muito vídeo sobre isso. Primeiro, é aquela coisa, tô sentindo aqui, ó, o anjo passou para lá, aí o anjo passou para cá. E ele atrai toda a coisa para ele. Ele é o profetão, ele é o espiritual. Aí ele já começa, né? Vem cá, irmão, tá aqui. Dá glória aí, dá glória aí. Ei, você tem um recado para entregar? Entrega o recado. Entrega o recado. Dá glória aí, dá glória, dá glória. Vai, Deus está na casa. Tá? Aí começa a usar uns jargões. Tá? Aí, aqui você já vê que... Ei, o recado é de quem? É do doutor, é do juiz. Então eu venho e trago o recado para ele, somente para ele, mesmo que eu fale em voz alta para vocês saberem, eu estou dando recado para ele, com seriedade e preocupado de que ele entenda o que o juiz falou, porque é importante para a vida dele. Aí não. Ei, juiz, pessoal, eu tenho o recado do juiz para dar para ele aqui. O juiz mandou te dizer. E faz uma coisa. A gente está precisando de uma situação, de repente aquele recado você vai entender que é verdade. É verdade. Por quê? Aí é onde nós estamos estudando. O que elas falaram? O demônio, irmão. O espírito de engano. Ele também revela. Esqueceu que Daniel revelava sonhos, mas os magos também revelaram sonhos. Os magos também fizeram a mesma coisa que Moisés fez também. Eles fazem iguais, os mesmos sinais. Aí ele começa, aqui ele começa. Porque Deus tá, então, eita, aqui Deus ele tá falando, olha aqui, não sei o quê. E ele começa a falar tanta coisa, mexendo com a igreja. O recado é para quem, irmãos? O recado é para ele ou é para a igreja toda? Então, essa firula toda já é um sinal. Que outra coisa, irmãos, eu até faço isso aqui, eu me sinto mal de brincar assim. Porque uma pessoa que é séria, que é de Deus, não precisa, e eles fazem os negócios assim, sabe? Eita, se eu sou um profeta, se Deus é comigo, não sei o quê. E eles fazem toda uma firula que não faz sentido com a postura de um homem de Deus que está trazendo um recado do Deus Todo-Poderoso para entregar para um mero mortal. Então, esse é o maior sinal. Quando você vê o profeta ou a profetisa puxando para ele, né, para entregar um recado de Deus para a vida da pessoa, você já pode ter certeza que não é Deus que está falando. E muito menos, porque o Espírito Santo de Deus, gente, ele é calmo, sereno e tranquilo. O espírito que nas igrejas gosta de fazer graça, tirar atenção, mexer com a igreja, são demônios. Aí eles botam a pessoa para cair, para rodar, para ir para lá, para ir para cá. Eles tiram toda a atenção do culto a Deus para eles. Espírito maligno. O Espírito Santo não. Ele trabalha na casa de maneira, assim, com gentleman, educado. Ele toca no coração aqui, ele toca ali, ele passa assim como uma pluma. E ele vai caminhando no meio da igreja, realizando cura, milagres. Ele vai tocando e tal. Ele não precisa disso.
Ele não precisa de fazer essa propaganda. Isso é marketing. Por quê? Porque aí eu digo que eu sou muito bom. Imagine, se eu faço isso aqui tudo com ele, aí eu falo, como eu estou vendo aqui, lê Mateus. Aí ele lê Mateus. Como é seu nome? Mateus. Aí, olha, só porque acertei o nome dele que alguém me disse aqui no ouvido, seja pelo ponto eletrônico ou pelo Satanás, só porque ele falou que o nome dele é Mateus, não, o juiz falou, como é seu nome? Mateus. O juiz falou que você... Não faz sentido. Pode sentar, me perdoe por essa palhaçada. Vocês estão entendendo? Mas não. Hoje, quanto mais o cara fizer isso, mais ele é um homem de Deus, para quem não tem conhecimento. Entenderam? Está respondido? Foi numa igreja. O ideal é que evite. O ideal é que evite. Olha, eu tenho casos de pessoas que ficaram loucas, doidas por causa disso. Oi? Tá. Isso. A paz. Minha mãe chegou em casa perturbada. Minha filha, me conte o que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Isso tem anos isso. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela não, demorou. Daqui a pouco ela revelou lá na igreja tal que você queria se matar. Eu falei, hein? Que maluquice. Aí é por isso que até hoje a minha mãe tem bronca de crente, que ela fala assim. Ela fala, por isso que eu não gosto de crente. Eu falo, tua filha... Aí, você é diferente, mas eu não gosto de crente. Por causa disso. Então, tantas e tantas vezes que ela foi iludida, gente entendeu? que se afastou por causa de uma profecia errada. Ó, tem profecia que o pessoal fala, você aí, ó, tá com amante. Ei, é Deus? Espírito Santo. Olha, o que mais tem, pode botar aí. Pode botar assim, ó, pastor revela que tem amante na igreja. O cara tá lá com a família, eu vi, tem na internet aí, a mulher com o neném, o marido, e o pastor foi lá e falou, ó, ele tá com a amante, tá saindo com a sua amiga. Diante de Deus, você pode botar no YouTube, você vai ver. Aí eu te pergunto, foi o Espírito Santo causando divisão, confusão, não só entre o casal, destruindo a família, e a igreja, o clima na igreja. Envergonhando. Então, como que as pessoas acreditam que isso é o Espírito Santo? Mas ele é profeta. Então, gente, pelo amor de Deus, se você vai entregar um recado de Deus, haverá toda uma... É muito diferente, tá? Vamos lá, então, para a gente poder mudar a nossa mente sobre essas coisas, tá? Sim, perdão, irmã Paula, participação. Só para contribuir, quando o senhor falou a respeito de quando o Espírito Santo fala, que é com tranquilidade, que é, né, com serenidade, e eu já compartilhei isso com algumas pessoas, o período que eu passei lá em Porto Velho, a igreja em que eu frequentava era uma igreja batista, mas uma igreja mais tradicional. Então, era difícil você ver, né? Alguma manifestação. E tinha cultos que o pastor costumava, antes de iniciar, o Ministério de Louvor estava só no instrumental, e ele convidava a igreja a estar orando, se juntar 2, 3 pessoas, né? E estarem em oração antes de iniciar. E uma vez, era um senhor, ele costumava sentar no meio da igreja, uma igreja, um templo grande, e estava todo mundo orando, mas não era um orar com barulho, não, né? Você ouvia as vozes, mas esse homem, ele começou a falar, e ele não gritou, ele só teve autoridade, como o senhor falou. E ele começou a falar, e a igreja foi se calando, o louvor foi encerrando, e ficou aquele silêncio, só ele falando. E foi tão impactante, porque é bonito você sentir, você ver. É bonito. Porque o nosso espírito humano que Deus deu, é humano porque não é o Espírito Santo, mas testifica. Porque Deus, ele soprou. A voz dele, o som dele veio para nós. É o nosso espírito. Quando o Espírito Santo usa alguém e fala, se conecta com o nosso espírito. Há um temor, é uma sensação indescritível, diferente do emocional.
Você está ali, nossa, ele foi usado, e você começa a olhar, nossa, que homem de Deus, que coisa tremenda, olha como é que ele foi usado, olha como ele sapateou, olha como ele rodou, ele quase flutuou, olha como ele fez, ele rodou e não... Meu irmão, alguns estereótipos de comportamentais nesse momento que nós entendemos, nós não, eles entendem que é espiritual, você encontra exatamente esse estereótipo nos terreiros de macumba. Sim. Suave, com autoridade. Já foi. Isso aí, é sobre isso, e vocês têm que ir para esse nível. Ah, mas eu quero que Deus fale comigo. Ouça a palavra. Ouça a palavra que ele vai falar contigo todo domingo, toda semana, toda hora que você abrir, ele vai falar contigo. Aí, quando ele tiver algo de suma importância, ele vai usar alguém para ir até você. Ele te acha onde você estiver, irmão. Num monte, ele falou lá na baleia não, no grande peixe. Ele foi lá, embaixo do mar, nas profundezas, ele foi lá. Então, toda vez que Deus quis falar comigo, ele foi até mim para falar comigo. Sujo, ele falou com pessoas, eu conheço pessoas que estavam pulando carnaval, e ele foi lá no meio do carnaval, ainda usou o bêbado para falar com um cara no meio do carnaval, e ele usa quem ele quiser, ele não precisa usar um profeta propriamente dito não, tá bom? Então, é praticamente impossível pregar o verdadeiro evangelho sem atacar violentamente o falso. Vocês estão entendendo isso? Não tem como eu falar a verdade sem combater a mentira. Então, vocês que estão no Viva têm que entender isso. Quando o pastor de vocês fica, às vezes, nervoso e a minha alma se... É porque, na verdade, é muito complicado. É igual quando uma pessoa fala uma mentira sua. Qual é o sentimento que você tem? E as pessoas ficam falando assim, não, mas eu acreditei. E você sabe que é mentira. Qual é o sentimento que você tem? Não, pelo amor de Deus, isso é mentira. Eu não falei isso, eu não agi assim, não foi isso que aconteceu. Há uma indignação. Por quê? Porque a verdade, ela é afrontada pela mentira. Então a verdade, ela quer ir contra a mentira. Tanto é que, como é que Jesus se comportava? Ele combatia o tempo todo os falsos mestres, os falsos profetas. E ele era contundente. Hoje, você é o errado. Se João Batista, Jesus e Paulo tivessem aqui hoje, eles já teriam sido apedrejados, lixados, eles não iam muito longe. Porque hoje não pode mais falar, você está errado de falar. Ali, ó, hoje nós estamos vivendo isso. Religião para quem busca recompensas. Ó, os cultos, gente, de campanha, o milagre urgente, o receba o milagre, não sei o quê, a cura. Vamos lá. O pastor tem um dom de cura. Tem pastor que tem o dom de cura, ele vai curar. Mas você usar isso para você montar uma igreja e trabalhar em cima disso, isso não é o evangelho. Jesus não só curava. Cura quem ele quer, o pastor lá, quem ele quer. Eu sou um pastor, que eu tenho o dom de cura, um dom que é um presente de Deus sobrenatural, irmãos, eu ia estar nos hospitais tirando pessoas ali do leito de morte. Eu ia sair em campo aí, na pandemia eu ia virar o homem de ferro, irmão. Ia lá só, nada, irmão. Na pandemia, os homens Você viu que a igreja indo orar nas praças, botando mão no hospital, mas cadê os pastores da cura para fazer uma caravana dos poderosos da cura para sair curando muita gente? Parece que só funciona a cura no negócio que foi feito para... Outra coisa, você ganhar dinheiro com o dom. Vamos lá. Deus é perfeito. Ele deu talentos e habilidades para você ganhar dinheiro. O dom é para você servi-lo. Você pode ser remunerado pela igreja, pelo serviço ministerial que você faz, principalmente se você é um pastor integral. Você não trabalha fora e vive para a igreja. Então é justo o obreiro receber o seu salário. Agora, usar o dom para obter dinheiro, e tem pastores aí famosos que têm o dom de cura, verdadeiramente eles curam, na maioria das vezes, porém, eles transformaram num negócio de cura. Trabalham ali em cima, a gente vai ver aí. Eu trabalho com cura, aí eu vendo uma meia, gente, que eu comprei vamos botar aí,
R$30, R$10 e vendo por R$130 um par de meias por R$130, irmãos, por favor, para você botar e sei lá, e ficar legal o teu pé, não ter chulé, sei lá qual é a proposta. Mas R$130 dentro de uma igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui. Um par de meias, 130, eu acho que nem na Lacoste, só se for da Lacoste. Entendeu? Vamos lá. E quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Eu não posso, irmãos, não, toda a igreja é de Deus. Não, tem igreja que não é de Deus. Tem igreja que o pastor fez pacto com Satanás e ele está tendo poderes espirituais e aquela igreja não é de Deus. Abriram a igreja satanista ali, não sei aonde. Abriram. Mas já tem muita igreja de Satanás aí há muito tempo, que está destruindo pessoas. E o pior, é o espírito de engano, ele é pior do que qualquer coisa. Por quê? Você pensa que você está dentro de uma igreja, está vendo o poder, os milagres, as maravilhas, e não está sendo de Deus. Eu vou dizer para você, pastor, mas espera aí, deixa eu entender. Então por que Deus permite que eles curem? Deus permite que eles expulsem demônios lá. Vamos lembrar do que o mestre nos ensinou? O que ele falou? Que nos últimos dias, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, expulsamos demônios. Aí ele vai dizer o que para esses que expulsaram demônios com o nome dele? Aparta de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que significa isso? Pessoas usando o nome de Jesus vão expulsar demônio na igreja lá, irmão. Mas propriamente não significa que Jesus está fazendo parte daquele negócio. Usou o nome, deu a carteirada, vai acontecer. Mas não significa que... Não tem a pessoa que está fingindo que é polícia e usa a carteira de polícia, roupa de polícia e vai lá e depois descobre que não era polícia? É mais ou menos isso. A instituição militar não reconhece aquele indivíduo que utilizou de fardamento, de linguajar, de carteira, de emblema, tudo. Mas aquela pessoa não é conhecida no sistema. Quem está entendendo, diga amém. Então, o fato de eu ver uma igreja toda paramentada de militarismo espiritual, do exército de Cristo, e quem é policial sabe, na forma de falar, como é que um policial identifica um policial falso. Faz algumas perguntas e as respostas geralmente não vão bater. Segundo, a forma de falar. Por exemplo, vai lá, o policial, eles têm um linguajar, eles têm uma forma de se comunicar que eu não sei, mas eu identifico que é. O estereótipo, você bate, você vê, sabe que é um policial. Então, o policial que é policial, se ele realmente é policial por vocação, ele bate o olho e vê que é falso. Eu lembro que, numa igreja que eu fiz parte, tinha um rapaz lá que estava falando para todo mundo que era policial, ele vinha com camisa da PM e tudo, camisa de educação física da Polícia Militar, ele vinha e tal, todo mundo acreditava que era. Aí tinha um rapaz lá que era do BOP e outros que eram da Civil, e falaram, esse cara não tem nenhum trejeito de policial. Escoraram ele, a verdade veio à tona. É porque ele ia entrar, mas não entrou, não conseguiu entrar, mas ficou com um gostinho aqui na boca, e aí ele decidiu dizer que ele era. Vocês estão entendendo isso? A verdade, a mentira, ela tem que ser confrontada. Então, eu como pastor, vocês que estão aqui têm que entender isso. Se eu poupar o lobo, eu sacrifico a ovelha. Na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. Está tudo na moda, tatuagem dentro da igreja, gente, tem de tudo que você possa imaginar, batismo na piscina de biquíni. Irmão, vocês estão por fora, trago o quê? Quer que eu traga o vídeo? Não vou nem botar o vídeo aqui para você não ver. E tá assim, ó, de biquíni. E quando não é biquíni, é pior. Não vamos lá, vamos para frente, vocês estão... irmão, vocês não estão sabendo nada da vida. Pois paga internet para isso. A Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Então, o que os pastores estão vendo? Que pregar a verdade, as pessoas não gostam. Eu sei o que é isso. Então, eu prefiro falar a mentira porque eu tenho a igreja cheia. Não importa, entendeu? Igreja cheia é sinônimo de dinheiro também, né? Isso que tem sido pregado na igreja moderna não é evangelho. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé. Criticaram tanto a igreja católica, mas estão fazendo pior. Nem a Inquisição, nem o Holocausto levou tanta gente para o inferno
como a igreja moderna está levando. Isso é uma grande verdade. Sempre vejo que aqueles que são levados por todo o vento de doutrina, são aqueles... Você está entendendo? A pessoa não quer estudar, não quer vir numa quarta-feira. O público de estudo é bem menor do que o público que vem para o culto de domingo. E eu que dou aula há 30 anos sei o que é isso. É enfadonho. A Bíblia diz que estudar é enfadonho. Dá sono, cansaço. Mas quando eu entendi que a verdade que eu ia aprender estudando era mais profunda do que a mentira, eu decidi aplicar meu coração para isso. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em alta voz, ou em voz alta, né? Não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estavam errados. Às vezes, quando eu falo isso, a pessoa, mas todo mundo, as igrejas estão tudo fazendo isso e a nossa não está fazendo. Eu não tenho medo de pensar diferente. Eu não concordo com a igreja pintada de preto. Se você acha bonito, com todo o amor que eu tenho pela sua vida, eu te dou paz, eu não sou seu dono, você é livre para ir para uma igreja que a parede é preta. Mas o Deus que eu conheço é um Deus de luz. É um Deus é o Pai das luzes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a Bíblia. Jesus é a luz do mundo. Tudo que fala de Deus, Jesus e Bíblia é luz. A igreja está apagando as luzes, está pintando tudo de preto, está ficando tudo no escuro. Na hora da palavra, meu irmão, tudo no escuro. Só que... Oi? Nem leva, é uma coisa louca. Agora, o que está acontecendo? Se tirar tudo isso agora das igrejas, o povo vai ficar doente, tá? Porque a dopamina já está neles. É aquela frenesia, aquele baile funk dentro da igreja, aquela coisa, que se tirar isso, a pessoa chega aqui, que culto chato, só pregou a palavra. Não teve uma luz preta, azul, vermelha. Aqui não é casa da luz vermelha não, irmão. Sai fora. A igreja moderna se modernizou porque ela percebeu... Oi? Modernizou, não, né? A igreja moderna se mundanizou porque ela percebeu que confrontar o pecado afasta os ouvintes e que é melhor santificar as coisas mundanas, vê se não é o que está acontecendo, dando a elas sobrenome de balada gospel. Tem tudo gospel, você sabe, né? Tem motel gospel, tem tudo gospel agora, tudo gospel. As coisas mundanas, ou seja, é melhor atrair pela igualdade do que afastar por falar a verdade. E realmente, eu sei porque eu vivo isso. Ganhar multidões com um falso evangelho não é salvar vidas, mas sim confirmar suas condenações ao inferno. Olha isso. Tem muita gente indo para o inferno achando que é crente. E 98% dos profetas de Deus mesmos, na verdade, estão assim. Tanto é que acontece até isso, tá? Lembra aquela profetisa que profetizou? Vamos lembrar de um caso emblemático para a gente ir para o fim? Trago verdades. Aquela mulher que matou o marido lá, que participou lá do processo lá do pastor Anderson. Aquela mulher nunca foi mulher de Deus, flor de lis. Nunca foi. Mas nunca foi. Nunca foi. Mas ela era tida como mulher de Deus. Os cultos dela enchia. Eu lembro que desde o início, antes de tudo isso acontecer, eu já trouxe fatos sobre ela aqui que não batiam. O que aconteceu? Os pastores iam lá, entregavam a revelação para ela, e aí caía ela e o marido, e ficava lá, e aquela coisa era uma entregação, uma profecia que não sei o que, não sei o que. Na única vez que uma mulher levantou e falou, o teu marido é o calcanhar, e mandou, ela excomungou a mulher, foi lá, falou uma porção de besteira para a mulher, tratou a profetisa de maneira agressiva e não aceitou a profecia. Pois eu te digo, pegue os vídeos dela antigos, da igreja. Todas aquelas profecias que ela recebeu daqueles caras, que eu conheço muito bem aqueles pastores, são todas falsas. Todas. Tanto é que teve pastor lá que falou que Deus ia levar o pastor Anderson, né, nos países, nas multidões. Só se for lá no cemitério. A multidão levou para o inferno. A notícia, Todas as profecias eram boas a respeito deles.
Eles vivendo aquelas coisas que vocês viram que eles estavam vivendo. Deus não levantou nenhum profeta para falar o que ele estava fazendo. Só ia lá e corroborava com o que eles estavam. Não, vocês são homens de Deus. Ele caía, ela caía. Ele e Abílio Santana não se batiam, mas como Abílio Santana traz público, chamaram, Abílio Santana foi lá, falou para ele caiu. E aquela coisa horrível. Eu olhava para aquilo e falei, tem alguma coisa de errado que não está certo. E aí aí Deus levanta uma pessoa, uma senhora que não era uma mulher comum, e ela não aceitou. Todas as outras ela aceitou. Essa ela refutou, pois foi essa que trouxe a ruína para a vida dela. Então os profetas hoje estão assim, amordaçados. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ora, se essa palavra está justamente em Apocalipse, significa que a gente pode perder a coroa. Significa coroa é salvação. Significa que alguém pode roubar. Ah, pastor, então a gente perde? Não. Jesus disse, aquele que vier a mim, eu, de maneira nenhuma, alguma, o lançarei fora. Agora, tem gente pulando. Deus vai lá e te coloca no lugar que tem palavra, que tem verdade, que tem sinceridade. Ah, eu não gosto de mentira. Eu gosto da verdade, mas quando ouve verdade, não gosta. Gosta de falar a verdade, mas quando vocês ouvem verdade, será que vocês gostam? Então Deus ele vai confrontar com verdades. Aí o que acontece? O que ele está dizendo aí? Fica ligado que pode sim alguém roubar. E está acontecendo isso. Estão roubando pessoas dentro da igreja. O inimigo está roubando a coroa das pessoas dentro da igreja. E aí você vê, quando João Batista ele falava, raça de víboras, vocês não vão escapar do juízo que há de vir. Hoje em dia seria isso aí, ó, não toque no ungido. Ungido, é porque é sarcasmo, né? Deixa que Deus julgue. Pastor, você está julgando outra igreja. Deixa que Deus julga. Não. Eu tenho autoridade em Deus. Então, se eu tiver em delito, um policial não pode me prender só porque eu sou pastor? Se eu roubei, se eu furtei um negócio lá no mercado, ele não pode tocar em mim porque eu sou pastor? Não. Se eu estou na ilegalidade e ele é a autoridade, ele pode sim. E o repórter ainda pode filmar minha cara aí. Esconda a tua cara, irmão. Bota um pano na cabeça mesmo. Porque se você errou, a legalidade você deu, você vai receber. E por fim, manter a verdade de Cristo na sua igreja é muito mais importante do que manter a paz. Sabe o que significa isso? Quantas vezes vão ter aqui momentos que a igreja vai dar uma balançada? Porque todas as vezes que alguém vier para esse lugar para querer falar mentira, pregar mentira, viver mentira no sentido de falsidade. Por exemplo, a irmã Cláudia está ali. Ela vai dar aula na escola bíblica dominical. Aí vem uma pessoa e fica falando mal dela, quer puxar o tapete dela, quer falar com meia dúzia para ir contra ela. Essa pessoa tem que sair do nosso meio. Ela não pode estragar a comunhão desse lugar. Então, se for necessário eu sair da paz para ir para a guerra e tirar essa pessoa daqui, mexer com a estrutura da igreja, eu o farei. A igreja não está fazendo isso, não. A pessoa pode ser... Eu vi casos de pessoas pedófilas. Trabalhar com adolescente. Pessoas que não eram de Deus, pessoas que estavam pegando as irmãs da igreja em liderança com moças. Vocês estão entendendo sobre isso? Então, isso em igrejas acontece isso. Por quê? Vamos deixar em paz. Não. Abraão não era um homem de guerra. Abraão era um homem de paz. Abraão não era igual Davi. Davi era de guerreiro. Abraão não era guerreiro. Mas quando precisou ir para a guerra, Abraão foi para a guerra. E aqui nessa igreja, irmãos, tantas e quantas vezes, a gente está até num grupo ali fora conversando hoje, né, informalmente ali batendo papo, e a gente estava lembrando, né, de quantas vezes, né, pessoas vieram para esse lugar e saíram. E saíram por quê? Porque elas estavam querendo transformar esse lugar igualzinho é um lugar lá de talvez onde elas vieram. Ao ponto de a gente falar, poxa, aqui não vamos fofocar não, vamos ficar de boa. Tá muito chato, não pode nem fofocar. E saíram. Ah, nossa. Aí vai uma pessoa pro irmão Marcos ali. Ai, tô chateado. Pastor não presta, pastora não vale nada, o irmão Santiago não vale nada, essa igreja não vale nada. Sabe qual é a ordem aqui? O irmão tem que vir falar com o pastor. Pastor, está acontecendo isso, tal, para a gente poder chamar o irmãozinho, a irmãzinha amor e orientar essa pessoa. Mas essa pessoa ela não pode ficar no nosso meio. O apóstolo Paulo ensina isso.
Então, em alguns momentos, essa igreja ela vai ter a estrutura mexida. E vocês que buscam conhecimento têm que entender isso. O apóstolo Paulo ele diz que não pode ter no meio da igreja isso. É por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas adulterando, de pessoas. E eu não estou falando do pecado nem só do povo, que o povo a gente não tem muito como ter um controle. Mas você vê na liderança, irmãos, ó, é coisa feia. Todo mundo na igreja sabe que o pastor está adulterando. E a igreja está lotada, porque tem evento, tem isso, tem aquilo. Todo mundo sabe que há roubo na igreja, mas todo mundo sabe que o político que a igreja está apoiando é ladrão, que rouba todo mundo, que serve a Zé Pilintra. Mas aí o pastor vai estar aqui nesse púlpito falando a paz do Senhor, e todo mundo aplaudindo, igual foca. Foca que faz isso. Aí, não vamos mexer nisso, não. Não, meu irmão, não vai ter aqui, não. Aqui não. Mexe com a paz da igreja. Mas pelo menos a verdade prevalece. Participação. A paz. A paz. Então, pastor, o que você está falando está me confrontando bastante. Por quê? Nós somos evangélicos, né? Já tem muitos anos. Sim. Vivemos uma igreja por muitos anos. Nós somos assembleanos, acho que uns 10, 11 anos. Mas eu sempre tive discernimento, né? Graças a Deus, assim, sempre tivemos discernimento. E passou um tempo, meu esposo foi transferido para Petrópolis. Aí moramos lá, não entendi muito o que Deus queria, mas fomos, tal. Voltamos, fizemos parte de uma igreja e ali Deus me mostrava muita coisa. E eu falava assim, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Estou normal não, isso é coisa da minha cabeça. E com o passar do tempo, nós vimos que realmente o que Deus estava falando era verdade. Aí a gente ficou procurando uma outra igreja. Aí fomos para essa igreja aí da preta, né, da parede preta, e eu sentava e a palavra não me confrontava. E eu sempre fui falar, nossa, se eu entrar dentro de uma igreja, a palavra não me confrontar, gente, não tá legal isso, palavra muito mansa, com muito amor, e muita coisa, e aquilo ali, e eu falando pro meu esposo, não tá me confrontando. Pastor, parecia que eu estava ficando meio perturbada. Que eu falava, acho que eu estou perturbada. Eu estou perturbada. Eu mexendo no meu casamento, mexendo na minha vida profissional, com os meus filhos. E eu ficava nervosa. Eu, não está legal. E pastor, nunca ouvi falar. Eu nunca me senti assim. Uma igreja me sentia triste. Eu saía dali triste. Eu falava, não, Senhor, eu não vou ficar. Aí bati o pé. Falei, não vou ficar. E minha esposa continuou indo e tal. E eu falei, eu não vou ficar. E eu comecei a ficar assim, triste, desacreditada, até em Deus. Meu Deus. Até em Deus. Eu desacreditada, gente, cadê a palavra? Não tem mais palavra, ninguém mais quer saber de palavra. Aí viemos, nos mudamos para cá, né, para o Pedregoso ali, parte industrial. Aí eu falei assim, aí meus filhos falaram, vamos procurar. Só que ele tem um ministério no trabalho dele e tal. E assim, ele se alimenta toda semana, né? E eu não, estava em casa, eu literalmente estava ficando perturbada. Aí passei um dia aqui na frente, eu falei assim, acho que eu vou visitar essa igreja, mas eu falei assim, eu não sei não. Aí meu esposo viu na internet, falou, vamos ali na Palavra Viva, a gente até acha que, eu não sei se é mesmo ali da Estrada da Posse, né? A gente veio descobrir depois que tem uma igreja com esse nome. Aí viemos aqui, eu falei assim, eu gostei, porque a palavra está me confrontando. Então, assim, realmente isso é real que nós estamos vivendo. Amém. Hoje, dentro do carro, eu falei assim, Rafael, eu não imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo. Quando falavam lá atrás que a gente ia viver isso que a gente está vivendo hoje, eu falava assim, eu já vou estar morta, meus filhos vão viver, meus netos. Mas não, a gente está vivendo muita coisa que está escandalizando, né, o evangelho. Eu falo, gente... Coisas absurdas que você fica... Mas essa questão que a irmã sentiu não é loucura, é a sua alma estava precisando desse confronto, dessa verdade, de algo que ensinasse, e aí talvez deu esse incômodo, entendeu? Acho que bom que vocês chegaram até aqui. Agora só me tira uma dúvida, me ajuda. Ali no Pedregoso, eu até citei aqui, eu cheguei a tirar uma foto, mas a foto não ficou legal, porque estava tão escura a igreja que a foto não ficou boa. Aqui no Pedregoso, eu não sei se é Pedregoso, quando você sai aqui do Tingui, a gente sobe ali, depois do Quian, né? Quian, japonês, aí você sobe ali, que é Pedregoso, né? Guandu Sapê. Mas aí depois você sai, continua, aí entra no Pedregoso, um pouco mais à frente lá, tem uma igreja de esquina, gente. Ela é toda preta, bem assim, tudo preto. Você tem um letreiro vermelho passando assim, com as propagandas. Vocês já foram nessa igreja? Era essa igreja? Não, né? Então tá. Porque ali é uma igreja que me chamou muita... Eu pensei que fosse um bar. Eu pensei que foi de esquina. Eu acho que ali já foi bar. Oi? É isso, ali é isso. Tem um comércio ali, cheio de bares. Gente,
Eu fiquei chocado com essa igreja. O vidro é fumê, preto, e eu já falei isso, né? Não é sobre cor preta. Ai, tá falando do preto. Não, eu tô falando da cor, né? Toda a fachada, tudo preto, só o nome branco, e aí tem um letreiro vermelho passando assim. É uma coisa sombria, um corredor assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. Então, ou seja, mas sejam bem-vindos, que vocês possam ficar ligados mesmo, principalmente nessa série. Inclusive, seria bom que vocês depois, excepcionalmente, o Josias, o secretário, liberar para vocês as séries que nós estamos ministrando sobre o altar, altares espirituais. Seria legal que vocês vissem, porque é confronto sobre algumas questões, enfim. Tá? E eu tenho certeza, a nossa igreja não é a igreja perfeita, não é sobre ser perfeito que a gente é imperfeito. Mas aqui a gente luta para ter a verdade, a gente luta para ensinar. Todas as pregações elas são meio didáticas. Parece chato, mas eu gostaria muito que as pessoas me ensinassem. A gente está numa faixa etária que não estou mais para brincadeira. Eu não quero mais estar numa igreja que só festeja, é evento, é isso, é aquilo, é fofocada. Eu não tenho mais tempo para fofocar, eu quero paz, sossego. Fofoca já tem nas famílias, irmão. Na igreja vamos ter paz. E eu quero que alguém me ensine. Eu, como pastor, há 30 anos no Evangelho, eu amo sentar na IBD e ouvir. Olha que eu já dei aula há quase 30 anos na IBD. Mas eu gosto de sentar para alguém me ensinar. Uma vez, uma das professoras, a irmã Cristiane, ela falou uma coisa, eu há 30 anos no Evangelho, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Às vezes é uma chave, é um código, sabe, é um segredo que vem assim. Ela falou sobre no meio da aula, eu só lembro dessa frase, dessa parte. Ela falou assim, a gente ora muito, Deus me falou, no estudo aqui, ela trouxe todo o contexto, ela falou assim, a gente ora muito a livrai-nos do mal, né? Jesus ensinou ali a oração modelo, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, né? E a gente sempre pensa no mal que vem de fora, não é verdade? Livrai-nos do mal, ou seja, de qualquer coisa má que venha. Eu sempre defendi isso e é uma verdade, existe o mal que vem, você tem que ser livre disso. Ela trouxe essa revelação de que a gente também tem que orar para Deus nos livrar do mal que também está dentro de nós. O Ney, o lado mal do Ney, o pensamento mal do Ney. Senhor, me livra desse mal. Isso para mim foi libertador. Então o que eu quero hoje, aos 49 anos, é ouvir sobre isso. Ney, você é mal. Você precisa pedir a Deus para te livrar do teu próprio mal. Lembra que o apóstolo Paulo falava? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que significa isso? Corpo dessa morte, como ele era militar, ele estava usando um exemplo, né, militar, porque uma das sentenças naquela época era quando a pessoa matava alguém, dependendo do tipo de morte, ela ficava acorrentada, acorrentada ao corpo da pessoa que ela matou durante um período. Então, ele quis dizer assim, ele usou uma linguagem metafórica militar para dizer assim, é como se eu tivesse um corpo, de tudo que eu fiz de errado, é como se eu carregasse um corpo morto atrás de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte que me persegue? Sabe? E a gente às vezes não se sente assim, dos males que a gente fez, ou de algumas coisas que a gente fez na vida, e de vez em quando parece que isso fica nos perturbando. É sobre isso. Então eu preciso que alguém me diga, ei, Ney, peça para eu te livrar também do mal que está dentro de você. Já cantava Denise Cerqueira, né? Contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Não pode ver assim. Vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás, me aceita, ó meu Pai. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. E a visão da nossa igreja é Atos, que é a igreja primitiva, que é o projeto original. Sabe o que me entristece? Eu quero fechar. O que me entristece é isso. Além de tudo que nós falamos aqui, estamos aprendendo, é que Jesus ele deixou um projeto original da igreja. E não é nada do que está aí. Olha, é um ajudar o outro, é um amar o outro, é a gente querer que o outro melhore, a gente se alegrar com a vitória do outro. São os pastores querer que a igreja não é só pedir o dinheiro, mas querer que a pessoa também cresça financeiramente. É um ajudar, e um ou outro ajudou e disse, esforça-te, tem de bom ânimo, vambora. Hoje em dia, não, as igrejas estão crescendo, enriquecendo, e aquela coisa toda, e pessoas passando fome lá dentro.
igrejas cheias de pessoas vazias de uma opção de coisa, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não sabem, não têm base. Tem pessoas que vai fazer uma célula na sua casa, porque a igreja que vai em célula cresce muito. Nós queremos um dia ter célula aqui, mas não por propósito de crescimento, mas de fortalecimento da base. As igrejas não, faz célula. Eu como pastor, quem lida com o mundo espiritual, é perigoso você fazer uma célula na tua casa. É perigoso. Você vai estar levando para dentro da sua casa pessoas com energias que não são boas. Pessoas que têm cargas espirituais, e se você não tiver um preparo, se você tem preparo espiritual, se você é uma pessoa que já é resguardada, tem proteção espiritual, não vai pesar muito não. Mas aí as igrejas não estão nem aí. As igrejas botam as pessoas para fazer evangelismo sem as pessoas estarem preparadas, e as pessoas voltam carregadas de demônios. As igrejas ficam expulsando o demônio dentro da igreja o tempo todo, chamando, cria um ambiente mais negativo do que positivo espiritualmente falando, e pessoas saem acompanhadas de cultos, de libertação. Então, agradeça a Deus por você estar num lugar que preserva a sua vida, que ensina, que se preocupa com você e quer que você aprenda a viver o verdadeiro evangelho no dia a dia. Vai demandar tempo, demora, porque não tem emoção, então parece que está demorando. Mas eu não vejo na aula, na escola, na faculdade, num curso, eu não vejo. Vamos lá, vamos pensar aqui para a gente fechar? Você vai fazer faculdade, você vai fazer um curso, seja o que você for fazer para aprender, para mudar de vida, para aprender uma profissão, né? Seja profissional lá da faculdade ou para fazer cabelo, unha. No curso, o que você precisa lá no ambiente do curso? Todo mundo gritando, bagunçando, o professor falando e todo mundo falando junto, vocês vão aprender? Vocês vão até concluir, sim. Vocês vão chegar lá com diploma no final, porque concluiu, faculdade é de 4 anos, chegou nos 4 anos, vocês vão saber alguma coisinha lá e vão conseguir fechar. Mas você aprendeu mesmo? Você internalizou o conhecimento? Você tem conhecimento de causa? Você se conectou? Você confirmou aquela profissão para você? Não. É isso que está acontecendo com as igrejas. As igrejas são escolas de Deus para ensinar a palavra de Deus ao povo. O que está acontecendo? Os anos estão passando, a pessoa está lá dentro. Só que quando chega no dia da aula, está lá o pastor de pé e começa uma bagunça dentro da igreja. Um grita, o outro pula, o outro fala isso, e o pastor falando também, todo mundo fala. Quando não é o pastor pulando e fazendo a palhaçada, é a igreja fazendo. Aí, na escola da minha filha, na escola que nós estudamos, quando tinha bagunça, trazia problema. Por que a igreja virou bagunça? E ninguém está atentando para isso. Então, em nome de Jesus, que a gente continue, sempre que possível, quarta-feira, estando aqui, para devagarzinho, homeopaticamente, porções da palavra. Cada quarta, cada domingo, você pega 2, 3 porções, eu te garanto que num ano, sua mente já vai ser transformada, mudada. E se você se conectar, você vai florescer, frutificar, transbordar, e aí vem o segredo. A ideia é que chegue um momento que os cristãos desfrutem. O que está acontecendo é que os cristãos são cristãos há 300 anos e não conseguem desfrutar. E, por fim, a igreja cresceu, o número de evangélicos cresceu, tem igreja em cada esquina. A situação só está piorando, tem alguma coisa estranha. Tem igreja, meus irmãos, em cada esquina, e a situação do país, da nação, do bairro só piora. As igrejas não estão mais, fazendo a diferença. A diferença. Antigamente você saía do mundo, eu vou para a igreja porque agora eu vou parar de fazer isso, isso, isso. Hoje você vai para a igreja, tem tudo lá que você fazia no mundo. É baile disso, é baile daquilo, tem igreja que fez aí, festa do Halloween. A fantasia. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa abrir nossa visão. Vamos ficar de pé.